Já falamos aqui no canal sobre leilão judicial, leilão extrajudicial. Agora eu quero te falar de um leilão extrajudicial com características judiciais e qual a vantagem desse leilão que você pode, com certeza, garantir uma boa compra. E, é claro, o especialista nesse segmento é o nosso amigo Sérgio Veiga, que vai falar tudo pra gente. E aí, Sérgio, conta essa história pra gente aí. Então, um leilão extrajudicial com características judiciais. Como é que funciona isso, Vinícius? Diga aí, o que você acha? Eu vou querer saber, porque eu também tô curioso. Eu sei que tem restrições judiciais que não costumam ter no extra, e a gente precisa de um advogado para a gente poder desenrolar isso. Aí, por coincidência, tem um na nossa frente aqui que cuida disso. E nem gosta, né? Nem gosta, né? Nem gosta desse tipo de coisa. @Veiga Advogado nem gosta muito. Segue no Instagram se você quiser ver esse tipo de leilão. Apareceu um aqui na APL, que inclusive ele vai mostrar pra gente ali. Aliás, enquanto a gente está gravando agora, nesse exato momento, hoje é 8 de janeiro, né, de 2025, quando a gente está gravando aqui esse programa, e acabou de ser lançado um leilão de restrição judicial, na verdade, um leilão extrajudicial com características judiciais, que é o APL-BP Restjud 0125, que vai acontecer no dia 23 de janeiro, Sérgio. E qual as vantagens desse? Para quem não conhece, qual é a vantagem de um leilão com restrições judiciais? Lá. Antes da gente falar de vantagens, vamos falar do que a gente tem aí no mercado, tá? O que a gente tinha? A gente teve um leilão do Detro. O Detro, na verdade, realizava esses leilões há muito tempo atrás, lá para os idos de 2014, 2015, 2016, lembra? Sim. Aqueles leilões com 600 veículos. Muita coisa. Todos eles aí, e muitos deles com restrição judicial, cara. E as pessoas têm uma memória muito ruim disso. Por quê? Porque o Detro vendeu muito desses veículos com restrição judicial e meio que deu um se vira para as pessoas. Assim, dá seu jeito. Não tinha muita informação nos editais, tinha lá veículo com restrição judicial. Mas, além disso, não tinha informação sobre como era o processo de legalização, como não era. O Detro também não prometia resolver, mas as pessoas não tinham informação de como resolver, como fazer para legalizar esses veículos mais rápido. Lembrando que, na verdade, a base das pessoas que participavam dos leilões do Detro naquela época era exclusivamente extrajudicial. Exatamente. Com o costume de comprar aqueles veículos então, quase pensou que fosse a mesma coisa. Pensou que seria ali aguardar a comunicação de venda e transferir a propriedade para o nome dele em seguida. Não, e antigamente era mais fácil, né? Porque antigamente você tinha aquele processo de desvinculação de débitos automático. Porque o cara recebia a nota e o auto de arrematação, fazia lá o agendamento no Detran e ia lá com a nota. No posto Detran é que esse processo de desvinculação de débitos era feito, com a nota do leilão, era automático, então era muito rápido, tá? Mais do que é hoje, inclusive, porque hoje você tem um processo administrativo aberto, e aí nesse processo administrativo é que o leiloeiro, no caso, vocês apresenta para o Detran quem foi que fez a compra, pede desvinculação de débitos. E aí, através lá do portal do Detran, eles acessam a base Senatran, fazem a comunicação de venda, e de fato você tem ali a documentação do veículo administrativamente apta à transferência. Então, você pega lá a nota de arrematação, leva no Detran e aquele veículo lá transferido. Mas depois do processo administrativo. Antes não tinha. Antes, com a nota do leilão, o próprio posto fazia essa desvinculação. Aí a gente criou, né, esse medo dos leilões extrajudiciais de veículos com restrição judicial. Muito, para ser justo, por culpa do Detro. Porque o Detro criou esse pesadelo para as pessoas. Que muita gente até hoje está amargando aí, eu legalizo esse tipo de veículo até hoje. Até hoje eu faço pedido de baixa restrição judicial das pessoas que compraram lá em 2014, 2015, 2016, até 2018, de veículos com restrição judicial e nunca baixou. E qual a diferença básica, Sérgio? Por exemplo, as pessoas que estão acostumadas aqui, que estão acompanhando nosso canal, que arremata muito, por exemplo, o próprio site da APL, que é de veículos apreendidos, né, de forma extrajudicial, não depende de um juiz, não depende da presença de um advogado, por exemplo, auxiliar. Qual a diferença nesse caso? Porque é um leilão extrajudicial, mas tem características judiciais. O que muda principalmente nessa questão? Então, para a gente entender isso, a gente tem que explicar como funciona essa questão da restrição judicial. Por que ela acontece? A restrição judicial é o seguinte: é um convênio que existe entre o Conselho Nacional de Justiça, NJ, e a Justiça. Para quê? Para que se bloqueie os ativos daquela empresa ou daquela pessoa física que tem alguma dívida, para que ele não consiga alienar, não consiga vender esse veículo. E assim, a Justiça consegue resguardar o patrimônio para que se faça um leilão
judicial, ou para que esse veículo possa ser adjudicado pelo credor, entendeu? E aí essa dívida seja satisfeita, esse problema se resolva na justiça. E aí se inclui essa restrição judicial, tá? Existe um processo judicial, existe alguém devendo para alguém, a restrição judicial é ativada no cadastro do veículo para que ele não seja vendido, ou para que ele não circule, para que haja uma proteção daquele patrimônio, para que o devedor não se desfaça daquele patrimônio, beleza? Certo. Entendido isso, o que acontece? Aqui no caso, aqui, por exemplo, do APL BPR Jude 0125. Aqui são empresas de ônibus, a gente vê aqui, todos os ônibus que estão aqui, que são 5, são daquela empresa Expresso Mangaratiba, que fazia aquela rota... Costeira, né? Costeira, Expresso Mangaratiba, que fazia aquela rota, geralmente, Mangaratiba do Caxias, Mangaratiba Campo Grande. E aqui, a maioria desses processos são processos trabalhistas. Ah, tá. Esses veículos aqui foram apreendidos por quê? Porque eles têm restrição judicial? Não necessariamente. Quando o juiz ativa a restrição judicial no veículo, depois de haver já um processo iniciado de execução, de cobrança daqueles valores que o empregado ganhou, ele pode ativar restrição de licenciamento, que impede o devedor de licenciar o veículo. Então, a gente está em 2025. Lá em 2024, o juiz pode ter ativado uma restrição judicial de licenciamento. Então, impede que o Detran, mesmo o cara pagando IPVA, mesmo o cara pagando licenciamento, mesmo o cara pagando DPVAT, transforme o documento do carro de 24 para 25. Então, ele vai continuar no 24. Pode ser uma restrição de circulação, que impeça o cara de circular, e pode ser uma restrição somente de transferência. A pessoa pode circular, pode ter o veículo licenciado, mas ela não pode transferir. Entendeu? Então, nesses casos aqui, provavelmente a gente tem o quê? Restrições de transferência, circulação e licenciamento. Esses veículos aqui, provavelmente, foram apreendidos em operações de fiscalização de trânsito. Sim. Então, se tiver uma restrição de circulação, ele não pode circular. Sim. E por estar circulando, foi ser apreendido. E no caso, a empresa, por exemplo, de forma diferente da habitual, ela não pode seguir o mesmo trâmite comum, por assim dizer, que ela faz com os outros veículos apreendidos. Sim. Porque esse tem restrição e aí tem que envolver a justiça. Isso, ele não pode ser retirado do pátio, né? Aí você vai saber melhor do que eu explicar. Sim. Provavelmente se faz uma consulta ao cadastro do veículo e fala, cara, esse veículo aqui tem restrição judicial. Depende da liberação da justiça. Depende da liberação da vara. E como esses veículos provavelmente têm muitas restrições, o cara não vai conseguir tirar esses veículos mesmo dos que ele pátios. fosse pagar, porque todo mundo sabe que o veículo vai leilão porque tem um monte de débito. E aí, para tirar o veículo do pátio público, só o proprietário pode ir lá buscar. Mas se ele tiver algum impedimento, alguma restrição, mesmo que ele pagasse todos os débitos, tivesse multa em atraso, tivesse PVA atrasado, não importa, ele não poderia sair do pátio por conta dessa restrição, porque precisa da autorização, quer seja, se for restrição policial, precisa da liberação da delegacia. Se for uma restrição judicial, precisa da liberação do juízo, dizendo que ele poderia retirar aquele veículo do pátio. A justiça não libera, principalmente porque às vezes tem várias varas envolvidas, né? E aí aquele veículo fica ali aguardando, até o momento em que a empresa ela notifica, né, a justiça para que libere para que esse veículo vá a leilão. Por isso híbrido, né? Isso, aí seguindo o disposto lá na resolução 623, a gente vai ter regras específicas para que esses veículos sejam vendidos. São regras bem parecidas com os leilões normais. Você tem que informar os juízes que aquele veículo está cautelado no pátio e se no prazo de 60 dias ele não autorizar ou o veículo não for retirado... For omisso, né? For omisso, se ele for omisso ou se o veículo não for retirado do pátio, a empresa tem autorização de vender aquele veículo em leilão. Por uma questão de segurança jurídica, geralmente os leilões só vendem depois que existe alguma autorização judicial em algum dos processos. Então, esse é o caso. Aqui, como é que vai funcionar a arrematação? É basicamente igual. Você vai participar do leilão, vai lá levantar sua mãozinha ou vai lá dar o seu lance pela internet e você vai ter lá a arrematação do veículo. Só que vai mudar esse procedimento na fase de legalização. Por quê? Porque o Detran, de fato, só vai permitir que você transfira o veículo para o seu nome depois da baixa de todas as restrições judiciais. E aí, quem faz esses pedidos de baixa? A PL costuma fazer os pedidos de baixa? Não, na verdade é por isso que eu acho que a maior diferença é que dá dor de cabeça, que foi o problema do Detran. A gente deixa de forma bem clara, e isso tem que estar bem especificado, tanto no edital, seja onde for, que precisa do auxílio de um advogado. A pessoa de direito que vai estar
ali fazendo as petições, que vai chegar na vara e vai dizer, olha, foi vendido aqui e tudo mais, aqui eu solicito o levantamento das restrições, e a gente deixa bem claro que isso é de responsabilidade do arrematante. No meu olhar como arrematante, eu acho que essa burocracia a mais aí também influencia muito no preço. Ah, com certeza. Porque a gente sabe que tem muita gente que não quer se aborrecer. Então, pô, restrição judicial. Aí a pessoa já olha, eita, não quero nem mexer com isso. Ou seja, então, de repente, um ônibus que se fosse para o extrajudicial, com a documentação totalmente simplificada como é na PL, teria uma disputa enorme de lance. Eu acho que assim seria bem menor, né? Aqui, esses ônibus aqui que estão aqui devem valer em média aí de 80 a 100 mil reais. Cada um. Cada um. Olha o lance inicial deles ali, 6.300. Você... Aqui, ó, 16.350, 13.650. Será que nesse 12... vai ter muita disputa nesse daí, mesmo com isso aí? Cara, eu não sei se vai ter muita disputa, porque também é um mercado muito específico. Além de ser um mercado de pesados, né? Você tem ali, a gente está falando não só de uma restrição, né? Vão ter algumas restrições nesses veículos. Quanto mais, na verdade, você tem um valor maior de um veículo, geralmente a gente vai ter mais de uma vara, com certeza, ali rolada a ele, né? A gente tem... eu já tive casos de outro leilão de restrição judicial da PL também, né? Que foi uns 2 anos atrás. Eu lembro bem, 2022. 2022. E Sérgio mesmo foi consultado aí para vários desses, se não todos, pessoas lá, Sérgio? Não, acho que foi uns 60%. E resolveu todos os veículos já legalizados. E tinham alguns veículos que já estavam com a restrição levantada, assim, já tinha sido baixada a restrição. Sim. Antes do leilão acontecer, entendeu? Porque a vara autorizou e já levantou, entendeu? Foi bem rápido. E alguns já tinham caído, mas alguns veículos tinham 7 varas envolvidas, outros tinham 2. Tinha 2 varas, entendeu? Então, você tem que analisar caso a caso. Eu acredito que o Sérgio vai falar isso melhor do que eu. Para as pessoas que estão chegando agora. Para você que está arrematando pela primeira vez. A primeira experiência em leilão. Eu, particularmente, tá? Opinião minha. Estou aqui botando na mesa para que seja contraditório. Mas eu não indicaria uma pessoa que está pela primeira vez no leilão participar de um leilão um leilão judicial, no caso, esse tipo de leilão, né, que seja híbrido, principalmente se você não tem um suporte de um advogado. Então, assim, você vai ter uma dor de cabeça, uma experiência ruim, vai colocar a culpa no leilão, porque, na verdade, você não jogou a regra do jogo, né? Não depende só do leilão, não depende do leiloeiro, depende de vara, depende de tribunal, não depende só do advogado. De muita coisa, então, não depende... Assim, a gente tem um histórico de ter as varas estaduais bem demoradas. Então, assim, já teve caso de demorar 1 ano para baixar uma restrição judicial em uma única vara. E não é culpa do advogado. Entendeu? Não é culpa do advogado. Na verdade, isso é um reflexo da morosidade da justiça brasileira, entendeu? Sim. A gente vai ter essas coisas. Então, as pessoas, às vezes, também não querem entender isso. Que, às vezes, vai demorar. Então, assim... Eu vou discordar de você no sentido de participar. Eu acredito que você pode, desde que você tenha essa informação. O suporte adequado. Né? Cara, eu sei como vai ser, eu sei que existem riscos, mas eu tenho uma margem muito boa. Então dá pra segurar isso aí. Por exemplo, esses ônibus aí valem 80 mil, 100 mil reais. Cara, o cara vai comprar por 20, 22? Cara, o cara tá com 70 mil de margem. Eu acho que vale a pena. Se demorar 1 ano pra legalizar, ainda, tu tá com cada um com 70 mil de margem. Se você comprar 2, 3, 4, é o valor de um imóvel. Exatamente. Então, assim... Para um perfil investidor, compensa. Compensa muito. Mas quem vai comprar isso aí é investidor. O cara não vai comprar um ônibus para família. Sim, eu tô dizendo assim, para revender, para pensar em revenda. Não é o perfil. Não é esse perfil. De repente o cara investidor com certeza. É interessante que as pessoas elas saibam como consultar, por exemplo, a existência das restrições judiciais. Isso a gente faz através lá do portal do Senatran. Você vai entrar aqui, ó. Corta aqui, Fernando, para a tela principal. Vamos lá. Cineasta. Corta para mim. Aqui, tá com moral hoje, hein, Fernando? Hoje é cineasta. Hoje é cineasta. Não, eu dou moral para ele. Ele me dá moral, eu dou moral para ele. Aqui, ó. Vai lá, ó. Portal de serviços.senatran.serpro.gov.br, beleza? E aí você vai ter aqui, ó, aquilo fazer o login com a sua conta do Gov. Aqui, logicamente, a gente já fez login. Vem aqui em veículos, tá vendo? Consulta veículos. Você vai informar o que aqui, ó? Renavan, placa e CPF ou CNPJ. A gente vai ter todas essas informações aqui? Não. A gente vai ter aqui, ó, placa e Renavan, tá vendo? Mas é interessante, por exemplo, abre o edital de notificação. Cadê? O edital de notificação no site mesmo. Aí, ó, edital de notificação. Abre ele. Desce. Aí, ó.
tem exatamente os dados das varas, tem o nome dos da empresa aqui também, processos, ó. o nome da empresa, Expresso tá tudo no edital de Mangaratiba. notificação. E é muito fácil. Você pega aqui, ó, seleciona o nome da empresa, dá um busca e coloca lá, Expresso Mangaratiba CNPJ. Tá? A gente já encontrou o CNPJ. Então a gente já avançou nessa parte aqui, tá? Então a gente já tem aqui os dados de Renavan, que tem lá no site da PL, placa também tem no site da PL, e a gente vai ter o CNPJ aqui da Expresso Mangaratiba. Beleza. Clica aqui em prosseguir, que você vai ter o cadastro do veículo aberto, tá? Deixa eu voltar aqui para ir lá do começo, tá vendo? Abriu, tá vendo aqui, ó, tem a placa Renavan e o CNPJ da empresa, que o veículo está emplacado atualmente. A gente vai ter aqui outros dados do veículo, tá vendo? Ano, modelo, a cilindrada, pô, 7.1, rapaz. E a gente vai ter essa segunda tela aqui, ó, tem dados de veículo e indicadores de situação. Aqui a gente tem, ó, existe ocorrência de roubo ou furto ativa? Não. Existe comunicação de venda ativa? Não. Existe restrição judicial Renajude? Sim. Como é que você vai consultar? Vai clicar no sim e essa tela que vai se abrir, tá vendo? Olha só. Aí é que você vai ter, ó, várias restrições, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, você pode botar para exibir, tem 20, eu posso botar para exibir as 20, ó. Nossa, tem bastante. Hein? Tem bastante. Mas repara numa coisa, várias dessas restrições aqui são de varas do trabalho e varas federais, ó. Aqui, ó, 15ª Vara do Trabalho do Rio, a primeira Vara do Trabalho de Duque de Caxias, quarta Vara do Trabalho de Duque de Caxias, aí tem várias, ó, de Duque de Caxias. Segunda Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, Nilópolis, que é NI, tá vendo, ó? 76ª Vara do Trabalho. Isso aqui, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região é Rio de Janeiro. Aqui, ó, a gente tem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse DCX06VC é a 6ª Vara Civil do Rio, tá vendo? E 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio. É a mais comum também, que é onde a vara onde geralmente se processa débitos tributários com o Estado, tá? Mas você vê que a maioria aqui é de quê? Vara Federal e Vara do Trabalho, justamente onde os processos são mais rápidos. Cara, isso aqui vai dar trabalho para baixar? Vai dar trabalho para baixar. O custo é um pouco alto? É um pouco alto. Mas a legalização aqui não vai ser tão demorada. Por quê? Porque vários processos são vários estaduais, varas federais ou do trabalho, onde os processos geralmente são mais rápidos. Entendeu? A gente deve ter aqui 4 restrições de varas estaduais. E a gente está falando, Sérgio, assim, é bem específico, a gente está falando de ônibus, que é de uma empresa, mas Sim. acontece muitos de veículos irem, nesse caso de um leilão extrajudicial com características judiciais, com dois processos abertos, com 2 varas. Sim, sim. Né? E é bem comum isso. E já está, no caso, sendo preparado um leilão nesse perfil que eu estou falando aqui agora, que não só vai envolver pesados, mas vai envolver carros comuns. A gente está falando ali de Logo, a gente está falando de Corolla, a gente está falando de... que vai vir a leilão com Como 2 o Sérgio restrições. falou, Não, né? e uma coisa Com 2 interessante. processos. E uma coisa interessante, as pessoas têm muita resistência a esse tipo de leilão, porque fala, mas, cara, esses veículos a gente não sabe a procedência e tal. Provavelmente esses veículos foram apreendidos rodando. Foram apreendidos em Provavelmente eles estavam operações de circulando, trânsito. estavam fazendo rota lá e foram apreendidos rodando. É claro que você pode ter os veículos num estado de conservação não tão boa, de repente você tem uma manutenção a mais para fazer, uma revisão mecânica maior, mas ainda assim, nesse tipo de leilão, geralmente você tem muita margem, cara, porque as pessoas têm medo, justamente por causa daquilo que a gente conversou no começo. Um histórico que já tem de Histórico grandes muito leilões. negativo. Então, Sim. se você já vai para o leilão preparado, com uma boa consultoria, com uma boa assessoria, você vai ter certeza que você vai comprar. Essas restrições vão ser baixadas num curto período de tempo. O curto período de tempo eu entendo pelo quê? 6 meses. Entendeu? Sim. E você vai ter aí o seu veículo legalizado dentro de um período máximo de 1 ano, tá? Não, adiante da margem que a pessoa também está tendo, 6 meses não é nada. É por isso que eu tô falando, que é um perfil investidor. Sim. É alguém que tem uma grana e que quer triplicar esse valor aí, até mas que num período como qualquer outro que exige um período para Até que fosse num investimento. carro, de repente numa Hilux que custa 120 mil, o cara consegue arrematar por 60. Ah, mas eu vou esperar 6 meses para legalizar. Meu amigo, tu comprou uma Hilux de 120 mil por 60. Pô, o que tem que esperar 6 meses? Foi 50% que você conseguiu, então. E parece que... a maioria do que você pegou
foi caso de 100% de sucesso, né, para legalização Sim, desses, né? Do último leilão 100%. da PL, por exemplo, de E era o quê? De judicial. veículo normal? Era Não, ônibus? Era o quê? teve É um como pessoal- esse aí. teve É? um pessoal de Campos que vários dos veículos que eles compraram lá, eu legalizei em 4 meses, Aí. entendeu? Olha aí. E os ônibus são alugados, inclusive, para as empresas de ônibus de Campos, porque Campos parece que tem um problema muito grande de mobilidade. Então, as empresas alugam de particulares os veículos que eles têm para circular na cidade. Sério isso? Então, assim, o cara não... Eu acredito que ele não tenha nem vendido esses ônibus. Esses Deve ter ônibus foram alugado. alugados lá para o município de Campos para circular na cidade. Então, você vai ter ônibus aqui, ó, 2008, Ou seja, ainda 2009. acabou fazendo uma vaca leiteira ali, né? Não, e outra coisa, cara, esses Tá. veículos aqui são 2009. Aí o cara disse, pô, mas eu vou ter que pagar IPVA. Nem paga mais IPVA. Não pega mais Não 15 paga. anos. Não, e toda a manutenção vai ficar por conta também da empresa de que alugou o ônibus, ou seja, Não, você e só geralmente essa galera que compra também é a galera que já está acostumada com manutenção diesel. Então, Sim. eles já estão preparados para aquele tipo de coisa. Aham. Que o cara gaste 15, 20 mil reais aqui, mas ele já sabe que ele vai Que ter pode margem. gastar aquilo ali e vai Entendeu? ter Ele já margem, sabe que aham. pode gastar, ele já está preparado para aquilo. Inclusive, eu devo lá tirar foto desses veículos para mandar Tá para onde? Tá em clientes qual parte? Tá em meus. Seropédica, Tá em tá longe, Seropédica. não? Todos eles são em seropédica, né? E isso, na verdade, é só uma preparação para o próximo leilão com essas mesmas características que está por vir. Não sei se vai chegar em fevereiro, provavelmente, ou março. Se Deus quiser. Mas, Aí, Sérgio. E com muito lote, fala assim. mas é algo que são... Só lembrando, qual a diferença principal, fazendo um resumão aqui? Primeiro é o mesmo, praticamente a mesma forma do leilão extrajudicial, que a gente já comenta aqui quase que todos os... É um os extrajudicial, nossos vídeos. na É um verdade. leilão extrajudicial, só que com a única diferença é que está envolvendo, é claro, a questão das restrições nas varas e que você vai precisar de um auxílio de um advogado para você conseguir fazer a baixa dessas restrições. Lembrando que toda a documentação, tudo isso já vai ser entregue pelo leilão e o bom advogado ali, obviamente, vai apresentar isso em juízo solicitando a baixa. A partir desse levantamento, dessa baixa da restrição, é seguir normalmente o trâmite normal de leilão, que é fazer a comunicação de venda, vai sair ali, fazer transferência e segue a vida. E se a gente for fazer um paralelo entre o extrajudicial com o Renajude e judicial mesmo, você tem grandes diferenças entre o extrajudicial com o Renajude e o extrajudicial do judicial, entendeu? Porque existe todo um procedimento, todo um rito no judicial. Aqui não, cara. Aqui são as restrições judiciais. E assim, o juiz não pode negar a baixa, porque isso está discriminado na lei. Existe resolução do CONTRAN que trata desse assunto. Provavelmente, em todos os processos já existe informação de que esses veículos seriam postos em leilão e o juiz vai fazer o quê, cara? Isso fica muito a cargo do advogado exequente, daquele que está cobrando crédito. Cara, o que ele deveria fazer? Tira o veículo do pátio. Entendeu? Pede a expedição de um mandado de busca e apreensão, vai lá, recolhe o veículo e pede para fazer um leilão judicial. Provavelmente nenhum desses advogados teve interesse em fazer isso. Por isso que os juízes autorizam que esse leilão seja feito. E aí, claro, parte do crédito obtido na venda desses veículos são depositados lá no processo para que os credores lá dividam esse valor, entendeu? Ou paguem no processo. Geralmente esses processos têm valores maiores, né? Que a galera era motorista e já tinha um salário um pouco maior. E aí tem processo de 50, 60 mil. Às vezes não paga nenhum processo. Entendi. E aí é só você fazer o pedido de baixa lá que vai baixar. Mas aí é algo que a dor de cabeça não é pro Não é, arrematante, não é, né? Pra exatamente, briga das varas exatamente. lá pra ver quem é que vai morder O mais nos arrematante, processos. o né? arrematante não é responsável pelo pagamento. Existe aquela história de prioridades, quem vai ser a prioridade dentro do processo, mas isso é algo que não é dor de cabeça pro arrematante. Se Não, mas arrematou o- por 25, é 25 e problema Acabou. o resto da Não, mas por empresa. exemplo, ó, aqui se a gente Não for... tem nada que pague a mais por conta disso, pelo Não, contrário, não, pague a não. menos. Não, aqui, por exemplo, a gente olhou ali as restrições que existem e você vê que você tem processos trabalhistas, você tem tributos estaduais e tributos federais. A ordem de preferência nesse caso vai ser sempre do trabalhador, porque o crédito do trabalho, ele prefere todos os outros créditos, porque ele é considerado um crédito alimentar. Sim. Entendeu? Então sempre vai preferir outros créditos. Bom, então a gente está chegando aqui ao final desse vídeo, lembrando que foi uma aula aqui mostrando que é mais uma vertente aqui dos leilões, que é o leilão extrajudicial com características judiciais. Perfil bom para quem é investidor e quer ali duplicar ou até triplicar o valor investido, né? Claro, porque precisa de um tempo a mais para regularização, lembrando que vai ter que ter o suporte do advogado para fazer o pedido de baixa. Mas mesmo assim, tem um grande diferencial do leilão puramente judicial, que tem um rito diferente perante a justiça. Então tem muitas vantagens aí, né, com o suporte adequado. E para quem quer ter esse suporte adequado, tem que procurar o nosso amigo Sérgio Dá um aqui, que pulinho já lá. tá... Veiga Advogado no Veiga Instagram. Advogado. Já acessa lá o Instagram, @Veiga Advogado, chama lá no privado, que o nosso amigo vai estar pronto para te dar o suporte adequado, tá?
Paciência e preço. Quem tiver paciência vai ganhar um ótimo preço Que é nesse uma tipo de margem leilão. ainda menor do que os leilões puramente extrajudiciais Sim. ali, né? Porque as pessoas não querem, às vezes, se envolver com um problema. O problema você não vai ter, não, rapaz. Paga esse cara que ele resolve pra você. Não, e às vezes o cara quer montar um motorhome. Cara, quero montar um motorhome. Olha E que aí, maravilha. pressão. Tá brincando. Verdade, já tá meio caminho andado. Ué. A estrutura básica Pressão. já tá pronta. É isso aí, só arranca tudo lá de Todos dentro. os bancos vai e reformar vambora. mesmo. Então, se você quer saber mais dicas como essa, ficar antenado sobre o universo dos leilões, não deixe de se inscrever aqui no canal. O seu primeiro lance é você apertando esse botão aí de se inscrever. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. E, é claro, o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, você receber a nossa notificação. A gente se vê no próximo programa. Até lá. o próximo vídeo.